Quero agradecer em primeiro lugar esta oportunidade de estar aqui a partilhar convosco algumas reflexões sobre a inclusão no ensino superior. Eu sou doutorada em Sociologia e colaboro na investigação no Centro de Estudos de Comunicação e Sociedade e faço investigação ligada às pessoas com deficiência intelectual, nomeadamente à sua qualidade de vida, à sua autodeterminação, à sua possibilidade de vida independente e inclusão no mercado de trabalho. Pronto. E então o que me trouxe cá hoje é falar um pouco convosco sobre esta temática também importante do ensino superior inclusivo em Portugal. Eu chamei-lhe Caminhos e Boas Práticas. E então temos aqui alguns objetivos que eu acho importantes refletir, em conjunto, refletirmos, que é, num primeiro momento, compreender este enquadramento deste ensino inclusivo no ensino superior, o que é necessário mobilizar, conhecer práticas, identificar as práticas institucionais para a implementação desta situação de um modo eficaz, não é? Identificar algumas ações, definir ações práticas para a implementação local e adaptação institucional e refletir sobre algumas métricas. Sempre que possível, eu estabeleço sempre a ponte com a visão sociológica, que acho que ela tem que andar sempre de mãos dadas com a educação, com essa área também muito forte, a educação, mas as duas juntas acho que adensam o olhar e pensarmos então nesta temática da inclusão de estudantes com necessidades educativas específicas. Naturalmente que não é apenas uma questão de direitos, é uma oportunidade, na verdade, de enriquecer a qualidade académica e promover igualdade de oportunidades para todos. Qual é o contexto e a motivação e porquê no ensino superior? Há algumas reflexões, alguns pensamentos que quero partilhar convosco. A inclusão de estudantes com necessidades educativas específicas no ensino superior enriquece, na verdade, se pensarmos profundamente nesta questão, enriquece as comunidades académicas e a sociedade como um todo e traz impactos subejamente positivos, porque há um enriquecimento da experiência académica, há uma promoção da diversidade e inovação, um desenvolvimento de competências sociais, que é transversal a todos nós, a preparação para sociedades ainda mais inclusivas, portanto, que este olhar para a inclusão é uma transformação demorada, feita ao longo de muito tempo e com muito esforço, e a valorização da equidade educativa. Portanto, isto são os impactos positivos. Depois, a base legal e algumas diretrizes que eu considero importantes. Temos, no primeiro momento, o reconhecimento de direitos, portanto, a identificação formal dos estudantes com necessidades educativas específicas e garantir, portanto, ao nível também do ensino superior, os direitos de apoios adequados. Depois, num segundo momento, a necessidade das planificações individualizadas e direcionadas para cada perfil de cada aluno, portanto, o desenvolvimento de planos um pouco mais personalizados de apoio que respondem às necessidades específicas de cada estudante. Acesso e permanência, pensar nisto como a garantia de acesso ao ensino superior também a estas pessoas, a sua permanência com qualidade e adaptação de metodologias de avaliação também. Depois, privacidade e consentimento, uma proteção, pensar também nisto que é necessária uma proteção rigorosa de dados pessoais e a garantia de consentimento informado em todos os processos no percurso de vida destas pessoas até alcançarem os seus propósitos, os seus objetivos de vida, não é? Finais, neste caso no ensino superior, será terminar o seu curso e provavelmente, como têm o perfil de se licenciarem, se mestrarem ou até se doutorarem, poderão também ter a pretensão de serem incluídos no mercado de trabalho, de ter depois mobilizar a sua autodeterminação, portanto, serem os seus agentes causais das suas próprias vidas, sem qualquer influência externa, e
terem uma vida independente, autónoma. Portanto, isto é a base legal e algumas diretrizes que eu acho fundamentais. Claro que é importante, dentro desta visão de inclusão, desta visão de inclusão no ensino superior, é importante fazermos referência ao desenho universal para a aprendizagem. E o que é isto do desenho universal para a aprendizagem? Este desenho, o DUA, o mais conhecido por DUA, oferece múltiplas formas de aceder ao conteúdo, de demonstrar compreensão e avaliar de forma flexível, beneficiando todos os estudantes. Portanto, o desenho universal para a aprendizagem é eclético e é para todos. Alguns exemplos práticos que podemos destacar. Materiais em diversos formatos podem ser construídos, não é? Podem existir textos, áudio, vídeos com legendas, podem existir adensar para a transmissão do conhecimento e da comunicação, opções variadas de demonstração de conhecimento, a flexibilidade nos métodos de avaliação, os recursos digitais acessíveis e adaptáveis, não é? Em língua gestual, braille, sensorial, etc., não é? Atividades curriculares com múltiplos pontos de entrada. Damos um exemplo concreto. Uma aula sobre história pode incluir, por exemplo, a título de exemplo, leitura de textos, visualização de documentários com legendas, discussão em grupo e criação de podcasts, permitindo que cada estudante aceda e demonstre conhecimento da forma que melhor se adequa às suas capacidades. Portanto, ter esta ideia de que o desenho universal para a aprendizagem é para todos nós e desbloqueia algumas fragilidades que possamos ter. As estruturas de apoio institucional que são importantes desenvolver, ou se já existem, que é ótimo, neste caso particular, no ensino superior. Ora, gabinetes de apoio especializados ao estudante com necessidades educativas específicas, que funcionam como um ponto central de coordenação e suporte para estas pessoas, a existência de uma equipa multidisciplinar consciente do que têm que mobilizar e o que devem fazer para esta inclusão ser plena e ser confortável para as pessoas que estão a ingressar no ensino superior e amparada. Uma coordenação com os docentes, uma articulação estreita entre os serviços de apoio e o corpo docente para a implementação eficaz. É importante que a coordenação eficaz entre os diferentes serviços, neste particular do ensino superior, e o corpo docente, é fundamental para o sucesso destas medidas que vão ser mobilizadas para a inclusão destas pessoas, portanto, para se formarem, portanto, para adensarem os seus currículos e tirarem uma licenciatura, mestrado ou até um doutoramento. O acolhimento, como é que eu vejo o acolhimento e a integração? Ora, destas pessoas, tem que ser um acolhimento, na minha ótica, informativo, primeiro, sessões de orientação sobre os apoios disponíveis, os direitos, também os deveres, não é? E os recursos institucionais que podem aceder, os seus direitos e os seus deveres. Existir também mentorias e tutoria, um programa de mentoria académica e tutoria por pares, para facilitar a integração social e académica destas pessoas na comunidade, e a própria integração na comunidade, atividades que promovem o sentido de pertença e a participação na vida ativa universitária, não só, não é? Na sua vida de uma forma mais holística e projetando o seu futuro de uma forma autodeterminada e projetando a sua vida independente. A primeira experiência, e eu acho que isto é transversal a todos nós, a primeira experiência no campus, portanto no ensino superior, é fundamental. E um acolhimento bem estruturado e com todas as informações estabelece uma base para uma trajetória de sucesso, não é? Positiva e de sucesso para alcançarem estas pessoas os seus propósitos. Depois, nas práticas pedagógicas inclusivas, o que fazer? Que tipo de adaptações? Podemos fazer adaptações curriculares,
que são implementadas sem comprometer naturalmente os objetivos das aprendizagens fundamentais. Fazer uma avaliação, é possível fazer uma avaliação, avaliações adaptadas, ajustes razoáveis nas avaliações que respeitem as necessidades individuais e mantendo sempre o rigor académico, naturalmente. E dou-vos alguns exemplos de ajustes. Prazos diferenciados quando justificado, formatos alternativos de avaliação, uso de tecnologias assistivas, tempo adicional em prova, por exemplo, avaliação oral em vez de avaliação escrita, ambientes de avaliação adaptados e vamos concretizar isto com um exemplo prático. Vamos supor que temos um estudante com dislexia e que ele pode realizar uma prova oral em vez de escrita. Portanto, há aqui uma avaliação adaptada. Ou ter até um tempo adicional para a leitura, que, como tem dislexia, tem alguma dificuldade, e demonstrando o mesmo nível de conhecimento através. Portanto, estamos a dar a possibilidade a esta pessoa de demonstrar o seu nível de conhecimento através de um formato mais adequado às suas características específicas. Portanto, estamos a desbloquear a sua fragilidade, não é? Que é maior morosidade de interpretação, porque troca o L com o P, o T com o B, por exemplo, e mais tempo, ou até de ser uma prova oral, que isso seria uma maior facilidade para ele se comunicar e expressar aquilo que as competências que adquiriu, não é? Ao longo do curso ou daquela disciplina do semestre, por exemplo. Também temos outro fator que é muito importante, que é devemos ter sempre presente, que é as acessibilidades. Isto tem que estar sempre presente no caso das acessibilidades a pessoas com deficiência. No caso dos espaços físicos, tem sempre que existir este pensamento da acessibilidade arquitetónica em todo o local, em toda a escola, em toda a instituição, no campus, não é? Incluindo as rampas que eu quando chego a uma universidade, vejo que há esta preocupação, que ela existe, as rampas, os elevadores. É importante pensar na sinalização tátil, salas adaptadas para diferentes necessidades. A existência também de outro tipo de acessibilidade, como as plataformas digitais, sistemas de gestão de aprendizagem, plataformas institucionais compatíveis com as tecnologias assistivas e leitores de ecrã. É importante também pensar nisto. Existir conteúdos acessíveis, materiais didáticos em formatos acessíveis, documentos estruturados, PDFs com textos pesquisáveis, vídeos com legendas e audiodescrição. É muito importante para pessoas, por exemplo, com baixa visão, para terem este acesso, esta acessibilidade facilitada para adquirir os seus conhecimentos. Dou-vos um exemplo interessante sobre esta situação de materiais em formatos acessíveis e partilho convosco quando ocorreu a Convenção dos Direitos das Pessoas com Deficiência, em 2006, que os Estados-membros reuniram e traçaram os artigos que muitos deles estão em vigor na atualidade, os artigos que são importantes dos direitos destas pessoas. E entre eles temos o artigo 19º, que é o direito à vida independente, e o artigo 21º, acho eu, que é o direito à educação. E então, esta convenção saiu uma versão com um aspecto mais jurídico, é? Do ponto de vista jurídico, com os termos mais pesados, portanto, a linguagem mais direcionada para o ambiente jurídico, e tiveram cuidado de fazer um material em formato acessível, com a descodificação de uma linguagem mais densa para uma linguagem mais simples, através de cores, onde temos esta Convenção dos Direitos das Pessoas com Deficiência totalmente num formato em PDF, pesquisável e acessível, com uma linguagem acessível e com cores.
que ajuda a qualquer um de nós a interpretá-lo de uma forma descontraída e podendo recorrer a ele de uma forma mais simples, não é? E podemos usá-la, por exemplo, podemos reportar a pessoas com deficiência intelectual ligeira, certo? Portanto, ela está com uma linguagem mais acessível, mais intuitiva e, portanto, permite que mesmo uma pessoa com deficiência intelectual ligeira ou moderada consiga compreender quais são os seus direitos e o que está lá, a informação que está lá que é transmitida, não é? Portanto, é muito importante ter esta noção de acessibilidades. O acesso também à informação e à comunicação. Eu destaco aqui 3 ambientes. Legendas e transcrições, portanto, todos os conteúdos audiovisuais devem incluir legendas sincronizadas e transcrições completas para beneficiando deste tipo por exemplo, estudantes com deficiência auditiva ou até com baixa visão, para terem esta possibilidade de aceder a todos os conteúdos. Uma linguagem clara, tal linguagem simples e direta em comunicações institucionais, documentos administrativos, portanto, procurar desconstruir a linguagem mais densa e torná-la mais para uma compreensão universal, portanto, que foi o que a Convenção dos Direitos das Pessoas com Deficiência fez, quando criaram esse documento acessível. Formatos alternativos, a disponibilidade de informação em múltiplos formatos, textos, áudios, vídeos, braille, formatos digitais acessíveis, garantindo a todos que possam aceder, portanto, a esta informação. É bastante importante. Depois, também fazer uma monitorização. A importância, e então aqui temos alguns indicadores-chave da inclusão. Podemos ter isto como referência, não é? Como farol. A retenção e progressão, portanto, terem atenção às taxas de permanência e progressão académica dos estudantes com necessidades educativas específicas, comparadas com a população em geral, por exemplo, ter este indicador. Outro indicador, a satisfação estudantil, portanto, encontrar uma forma de aplicar inquéritos por questionário de satisfação específicos sobre os apoios recebidos e experiências académicas, a utilização de apoios, registros detalhados de apoios solicitados, implementados e os resultados obtidos, e os resultados académicos, naturalmente, da análise de desempenho académico e conclusão do curso por parte destas pessoas que ingressaram no ensino superior. Claro que existem desafios comuns, quais a diversidade de necessidades, portanto, há uma heterogeneidade de necessidades educativas especiais ou específicas que requer respostas personalizadas e flexíveis. Claro que não existe uma solução única que serve para todos, nem para todos nós, não é? Portanto, tem que existir uma adaptação constante para as especificidades de cada um. Claro que existem também recursos limitados, que é há constrangimentos em todo o lado, tanto constrangimentos orçamentais e de recursos humanos, que podem dificultar naturalmente a implementação de apoios, deste tipo de apoios. Claro que é necessário priorizar as necessidades e aplicar de forma estratégica os recursos que já existem também. A variação institucional, diferentes instituições naturalmente têm capacidades, culturas e contextos diversos. As soluções devem ser adaptadas à realidade específica de cada instituição de ensino superior, respeitando as suas características. Depois, há também um aspecto importante que é a sensibilidade e formação. A falta de conhecimento e sensibilidade da comunidade académica pode criar barreiras invisíveis. E eu aqui posso chamar uma visão que decorre das minhas investigações, que está relacionado com a teoria da estruturação de Giddens, onde nós podemos mobilizar os conceitos de regras e podemos falar nas regras formais e regras informais. E então, estas barreiras invisíveis podem ser enquadradas nas regras
informais. E existe na sociedade um conjunto de regras informais que estão associados ao sistema de regras da deficiência, que muitas vezes são adotados por todos nós e que esses sistemas de regras informais têm um cariz de tendência negativa. E se nós tivermos esta consciência, portanto, isto é uma mudança lenta, morosa, mas que já está a acontecer na sociedade para melhor, portanto, se nós tivermos a consciência destas barreiras invisíveis que decorrem destas regras informais que todos nós muitas vezes temos e que reproduzimos em relação às pessoas com deficiência, que muitas vezes são pessoas que não são capazes, que não têm habilidade ou mobilidade no espaço público, ou que, portanto, nós estamos sempre consecutivamente a classificá-las, a prescrever aquilo que elas são ou não capazes de fazer, a avaliar aquilo que podem ou não fazer. Portanto, se nós tivermos essa consciência e esta sensibilidade da existência destas regras informais e que elas são de tendência negativa, estamos capacitados para não as reproduzirmos e sim tentar transformá-las numa visão mais inclusiva. Portanto, é importante esta associação, não é, da educação com a sociologia, que para mim andam sempre de mãos dadas. Podemos chamar aqui esta situação que para mim é fundamental. A formação contínua é também essencial para mudar as nossas mentalidades e pôr em prática as tais regras, não reproduzindo, mas transformadoras. Em prática, as regras transformadoras que vão permitir maior abrangência na inclusão. Portanto, é importante ter presente esta forma de conectar estes conceitos e esta forma de olhar a deficiência e olhar a inclusão. É importante. Boas práticas em universidades portuguesas. Já existem gabinetes especializados, portanto, a criação destes gabinetes dedicados às equipas multidisciplinares que coordenam todos os apoios e articulam com diferentes serviços académicos, programas de mentoria, portanto, a implementação de programas de mentoria por pares, onde os estudantes mais experientes apoiam os colegas com necessidades educativas específicas numa integração académica e social, formação de docentes através de workshops sobre pedagogia inclusiva, sobre o DUA e a utilização de tecnologias assistivas nas práticas letivas, as tecnologias assistivas verdadeiramente, o investimento em softwares de leituras de ecrã, ampliadores, sistemas de legendagem automática e outras tecnologias que possam facilitar o acesso ao conhecimento e parcerias externas com organizações especializadas, centros de recursos e outras instituições para a partilha de conhecimentos e boas práticas. Portanto, estes 5 pontos também são fundamentais de ter sempre presentes para pormos ainda, se não estão em prática, colocá-los em prática, mas pelo menos termos conhecimento deles e perceber que em muitas das universidades já vão fazendo algo relacionado com estes aspectos. Algumas sugestões. Num primeiro momento, criar ou atualizar o plano de inclusão, pensar sobre isto, refletir sobre isto, implementar o DUA em disciplinas-chave, começar com disciplinas piloto para testar e depois refinar a aplicação do desenho universal para a aprendizagem antes depois de o expandir, mas começar a dar início a esta implementação. A formação contínua, estabelecer programas regulares de formação para docentes, funcionários e estudantes sobre a inclusão e acessibilidade, portanto, desconstruir aquelas regras informais de tendência negativa e modificar o olhar em relação àquilo que as pessoas com deficiência são ou não capazes de fazer, ter um olhar aberto e transformador para melhores práticas. Auditoria de acessibilidade, realizar a avaliação completa de espaços físicos e recursos digitais, portanto, identificando barreiras e priorizando a intervenção.
e ter um sistema também de monitorização para implementar os mecanismos, não é? Depois da recolha de dados, a fazer uma avaliação contínua para medir os impactos significativos nestas pessoas e orientar, possivelmente, algumas melhorias que possam ter que ocorrer. Portanto, eu agradeço a vossa atenção e quero terminar com duas frases. Que só uma sociedade que inclui todas as pessoas pode concretizar o seu verdadeiro potencial e que este é o desígnio que nos une e o futuro que queremos construir. Muito obrigada por me escutarem desse lado e foi um prazer partilhar convosco estas minhas reflexões. Muito obrigada.